Meu nome é Silvio Nunes Augusto Júnior, eu tenho 26 anos, eu nasci aqui em São Paulo, capital mesmo. Quando eu era criança, foi engraçado porque eu morei em vários lugares diferentes, assim, então meu pai era um cara meio peregrino, assim, ele gostava de mudar e a gente morou, acho que em 12 anos, numas 13 casas diferentes, assim. E, e dessa época eu lembro de vários lugares, assim, como por exemplo, eu morei no interior, eu morei, né, aqui na capital mesmo, assim, mas aí eu morei um tempo em Vargem Grande, morei um tempo em Ibiúna, morei aqui, morei em vários bairros de São Paulo. Cara, eu lembro, e eu carrego uma marquinha, assim, tipo, na testa até hoje, assim, às vezes quando eu franzo um pouco, quando tá, às vezes eu tô assim, né, e porque eu estudava numa escola que chamava Dragãozinho, e, e eles tinham. Uma britadeira tinha quebrado todo o chão e tal. E a gente saiu, assim, tava doido, né? Pra, tipo, esperando o horário de ir por intervalo, assim, recreio, né? Pra brincar. Porque, nossa, alguém tava quebrando o chão da escola, né? Isso era incrível, assim. E aí a primeira coisa que a gente fez foi, uhul, nossa, e um amigo, nossa, com um monte de pedras. Ele pegou uma pedra e jogou pra cima, assim. E aí eu fiquei olhando a pedra, tipo, nossa, que da hora, a pedra lá em cima. E a pedra veio voltando, né? Tudo que sobe e desce, desceu na minha cabeça, assim. Ah, eu lembro desses dias, assim, por exemplo. E não é um clichê, assim, mas eu sou muito curioso, assim. E desde criança, assim, quando eu era adolescente, principalmente, assim, por exemplo, eu quero aprender sobre informática, assim. Então teve uma época que eu estava muito curioso, assim. É engraçado porque aí eu sempre tive a curiosidade de desmontar e fazer coisa e tal. E aí quando eu falei, eu vou aprender informática mesmo, aí eu peguei e falei, tipo, então eu vou colocar uma placa lá embaixo no condomínio falando que eu conserto o computador. E aí eu vou aprender porque as pessoas vão começar a me chamar, eu vou ter que aprender, né? E batata, assim, tipo, primeira vez que me chamaram, aconteceu tal coisa, como é que conserta? Eu não fazia a menor ideia. Aí lá vou eu pesquisar, assim, quando acontece tal coisa, o que que tem que fazer? Aí eu vou ficar tentando, e sempre foi um aprender meio fazendo, assim, né? E eu acho que eu carrego muito disso comigo hoje, assim, com certeza, assim. Ter estudado música, assim, né? Ter optado por dedicar uma parte da minha vida a isso e, e ter estudado na ECA, música, com certeza marcou, assim, parte da minha trajetória enquanto pessoa e vai me marcar para sempre, assim, porque eu aprendi muitas coisas de como estudar, assim, de como manter concentração, assim, de como se dedicar a um assunto específico e desenvolver ele, assim, essas foram coisas que eu aprendi como músico, assim, eu percebo que aquela prática faz muito sentido mesmo hoje, assim, então, os primeiros dias de música na ECA foram realmente muito bacanas, assim, de ter aulas práticas, aulas em grupo, né, a gente tem todo mundo que entra em bacharel, né, eu entrei em bacharel para instrumentos de percussão, todo mundo tem aula individual e tem aula em grupo, assim, né. E as aulas eram sempre muito legais, assim, algumas mais difíceis, outras nem tanto. Então essas aulas, assim, elas me ajudaram tanto a ter certeza que eu queria estudar música naquele momento e depois de um tempo me ajudaram também a entender que eu já não queria mais continuar com aquilo, assim, e aí eu faço essa passagem para comunicação, né? Na ECA eu fiz 2 anos o curso de música, mas no meu primeiro ano, assim, eu já estava um pouco desestimulado, assim. Então eu estava no curso de música, mas eu queria fazer uma matéria no jornalismo, uma matéria na publicidade, uma matéria na FEFELESH, uma matéria na biologia, uma matéria não sei aonde. E eu lembro que no meu terceiro semestre do curso de música, eu estava prestando a prova de transferência para publicidade, e eu acho que eu me matriculei em umas 20 disciplinas, assim, no Júpiter, tipo, optativas. Eu decidi pela publicidade porque das outras áreas que eu tinha pensado, e foram muitas, assim, né? Eu cheguei a pensar, vou ser geógrafo, assim, porque o geógrafo, ele, né, sei lá. Aí, não, geógrafo não. O historiador, porque o historiador estuda a história de tudo, mó legal, posso estudar a história de tudo quanto é assunto. Aí você fala com um amigo aqui, um amigo ali, assim, fala, não, né, tipo, não é bem assim lá, né, você vai ter que estudar, assim, é difícil. Então não. Aí, vou mudar para biologia, porque eu adoro a natureza, tá, aquela coisa, assim. Eu realmente cogitei várias provas de transferência.
pensei em prestar o vestibular de novo, assim, pensei em prestar medicina, tipo, eu falei, não, vou ser médico, vou, tipo, ajudar as pessoas de uma forma mais pragmática, assim, né, uma forma meio direta, tal. Aí, não, medicina não, por enquanto não. Aí eu vou mudar para sociologia, ah não, talvez os textos, né, não tenham maturidade para encarar tudo aquilo, melhor fazer uma optativa. E aí na publicidade eu percebi que tinha um pouquinho de tudo que eu queria estudar. Assim, na publicidade tinha um pouquinho de ciências cognitivas, tinha um pouquinho de artes, tinha um pouquinho, né, assim, de vários campos do conhecimento que me interessavam. Então, na publicidade eu encontrei um lugar de diálogo com outras áreas do conhecimento, assim, isso foi muito importante, né, porque se eu sou uma pessoa de interface com outras áreas, eu preciso de um curso que me ajude a dialogar, então, né, de alguma forma. E o conhecimento em comunicação é útil para todas, acho que para todas as áreas do conhecimento, assim, então, ciências cognitivas, artes, sociologia, não interessa, assim, né? O que, para qualquer lugar que a gente for, a comunicação vai estar presente, assim. A coisa da fotografia foi engraçada, porque eu entrei no curso de publicidade, né? E aí, como eu falei, assim, é que nem a história da informática. Ah, quero manjar de informática, então vou colocar uma placa dizendo que eu arrumo o computador, assim. E como fotógrafo foi exatamente a mesma coisa, assim. Eu comprei uma câmera e, na realidade, antes de comprar a câmera, eu pegava câmeras emprestadas, assim. Então, eu pegava a câmera dos amigos emprestados e ia fotografar eventos, assim, de boi. Ah, precisa de um fotógrafo para fotografar uma palestra aqui na ECA. E a escola, assim, né, o espaço da universidade foi um espaço de aprendizado muito importante, assim, porque, tem uma palestra na oceanografia. Quem quer fotografar uma palestra na oceanografia, assim, né? Tipo, não, né? Na geologia, assim, quem é a geologia? E aí tava eu lá com a minha câmera, fazia umas fotos e dava para as pessoas, assim, né? Tipo, e aconteceu que, de repente, teve um dia que eu estava fotografando a matrícula dos bichos, e eu sempre fotografei todas as coisas da ECA e tal, sempre foi muito legal, assim, né, desde que eu comecei a fotografar. E aí eu estava fotografando a matrícula, que até hoje eu gosto muito de fotografar, né, são dias que eu tiro para estar aqui, assim, e eu, a gente estava na Praça Pan-Americana, e passou um colega que hoje se tornou um amigo, assim, né, da Red Bull, o Thiago. E ele falou, nossa, tá rolando um evento ali, você não pode tirar umas fotos para mim e aí você me manda? Aí eu peguei e falei, posso, né, tranquilo. Eu fui lá tal. E aí ele expressou bem o meu trabalho com a Red Bull, assim, né, que ele virou e falou, e tem como você me mandar daqui uns 40 minutos, porque eu tenho uma reunião para apresentar e precisa ser, tipo, para agora, assim, eu tava voltando pra ECA, porque a gente ia continuar a Semana dos Bichos aqui, eu descarreguei no meu computador, e em meia hora eu passei as fotos pra ele, né? Aí ele ficou lá com umas 15 fotos legais, assim, do evento, né? Tive pouquíssimo tempo pra tirar. Mas foi o suficiente pra, assim, 2 dias depois, uma pessoa da Red Bull me ligar e falar, nossa, me passaram seu contato aqui e tal, tem um evento, você não pode fazer? A gente paga tanto e tal. E aí começou uma parceria com eles, que me motivou a continuar, e aí a Nara da Berge, na época, me chamou para fotografar também eventos na Berge. Aí me chamaram para fotografar eventos numa outra empresa, num outro lugar. E aí quando foi ver eu estava fotografando muito, assim, né? E aí de repente eu era fotógrafo. Cara, na minha a primeira festa da Festeca dos Bichos, assim, a minha Festeca dos Bichos, é. Eu lembro que eu ia nadar no dia seguinte. E assim, né, como é que, assim, totalmente inapropriado. Assim, eu vou nadar amanhã às 7 da manhã, então vamos na festeca. E aí eu lembro que eu tava com o pessoal vamos comprar bebida. E eu peguei o dinheiro de todo mundo e fui comprar bebidas, assim, né. Enquanto a gente tava na fila, a gente foi bebendo todas, né, às vezes bebia de graça, nem sabia de onde a bebida tava vindo. E eu saí com 6 copos, assim, de bebida para levar pro pessoal. Só que eu juro que eu não encontrei ninguém, assim, né? E aí eu não encontrava o povo que estava comigo. E eu segurando aqueles copos, eu falava, não, gente, é muito inconveniente segurar tudo isso de copo, né? Eu vou tomar um para ficar mais fácil de segurar. Aí tomei 2, tomei 3, tomei todos. E dali pra frente continuei tomando e tal. E, assim, resumindo, né? Eu dormi aqui pela USP, assim, tipo, eu dormi aqui na praça, né? Aqui mesmo na ECA.
E eu lembro que no dia seguinte tinha que nadar, era 6h30, o DM da natação era o Tiengo, assim, ele ligou, ligando pra mim, assim, né, Silvio, cadê você, tal, daqui a pouco você nada, e aí começou a chover. Eu lembro que eu nunca fiquei tão feliz na minha vida, assim, né, porque aí não ia ter natação, já que tava chovendo, eu falei, não, gente, é incrível como as coisas, né, então, esse foi um podre bem engraçado, assim, né, tirando outros detalhes, assim, mórbidos, mas a situação foi basicamente essa, né. A ECA, a ECA tem um papel central assim, né, na minha formação como pessoa. Acho que pelos amigos assim que eu fiz, né? E, e não só pelos amigos, assim, é porque acho que foram várias maneiras de fazer amigos que eu aprendi aqui, né? Então descobri que os professores podiam ser meus amigos, assim, aquela coisa de ter professor, amigo, professor do colégio e tal, né? É, meus colegas de turma, assim, meus colegas de curso, de maneira geral. E eu sempre gostei muito de ficar na ECA, assim, eu sempre passei a maior parte do meu dia aqui. Então eu chegava na hora que o prédio abria e eu ia embora na hora que o prédio fechava. E de certa forma continua sendo assim, né? Hoje mesmo, no dia da entrevista, eu cheguei antes da porta do prédio abrir, assim, a menina abriu, eu fui a primeira pessoa a entrar. E, e eu vou embora hoje à noite, assim, eu gosto de estar aqui, assim, eu tenho um carinho muito grande pela ECA, assim, né? E pela universidade como um todo, assim, né? Me sinto muito acolhido, assim, pela Universidade de São Paulo. Acho que em meio a tantas discussões, assim, né, sobre a abertura da universidade e tal, realmente esse espaço ele tem que ser aberto para as pessoas, porque da mesma forma como a universidade me acolheu, assim, eu acho que se ela acolhesse outras pessoas seria tão bom ou até melhor, né, para outras pessoas que, né, cada um tem a sua necessidade e tal. Mas, assim, os buraquinhos que eu tinha dentro de mim, né, que eu vim aqui de certa forma para preencher, eu acho que a escola preencheu quase todos, assim, né? Então, eu fiz amigos que eu vou levar para sempre, né? E essas pessoas fazem parte da minha vida agora, né? Eu não consigo mais, tipo, esquecer elas, eu não consigo mais esquecer o que eu vivi aqui.